Neemias 2:4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha misericórdia em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. No versículo 8, e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amém. Quando eu era adolescente, eu fui num acampamento da igreja que eu frequentava aí. E lá no acampamento eu ouvi uma palavra de um pastor que pregou em Provérbios 21:1, que diz que como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, e o Senhor inclina para o lado que ele quiser. E aquela palavra ficou no meu coração, porque eu comecei a pensar, e eu aprendi naquele dia que a pessoa que estava em posição de autoridade, o rei tinha o seu coração nas mãos do Senhor. A autoridade, na verdade, havia alguém que era mais autoridade do que ela. Que a autoridade que estava sobre a minha vida, que naquela época eram os meus pais, e era o professor no colégio, os professores no colegial, naquela época era colegial. E aquela palavra ficou no meu coração, de que o coração das pessoas investidas de autoridade estavam na mão do Senhor, e que o Senhor poderia inclinar o coração delas para o lado que Ele quisesse. Quando eu me converti com 16 anos de idade, 15 anos e meio, Deus me chamou para o ministério, mas os meus pais não eram evangélicos, os meus pais eram católicos, e quando eu falei para o meu pai que eu queria fazer a escola bíblica, aquilo foi assim uma coisa para eles estranha, porque eu iria terminar o colégio, iria fazer engenharia, iria estudar, e o meu pai falou para mim: não, eu não quero que você seja pastor. E eu havia ouvido esta palavra no acampamento, e aquilo ficou em meu coração, que o que eu precisaria fazer, eu tinha duas escolhas: eu poderia desobedecer os meus pais, ou eu poderia confiar em Deus, e que Deus era a autoridade acima da autoridade que estava sobre a minha vida. Eu resolvi então começar a orar sobre aquilo. Senhor, se o Senhor quiser que eu vá para São Paulo fazer escola bíblica, o Senhor tem o coração dos meus pais nas tuas mãos, e o Senhor pode inclinar para o lado que o Senhor quiser. E para resumir a história, faltava um mês para eu começar as aulas em São Paulo, e eu ainda não sabia se eu iria vir para cá. Eu tinha 17 anos de idade, eu não sabia, havia terminado o colegial, não havia feito inscrição para faculdade alguma, não havia feito pela fé inscrição lá para a escola bíblica, mas não havia confirmado se realmente eu iria participar ou não havia pago. Mas lá na última hora, eu conversei com meu pai, falei para ele: olha, eu gostaria muito de fazer a escola bíblica, eu acredito que Deus me chamou para o ministério, e eu gostaria muito de ir para São Paulo, mas está nas mãos do Senhor. Se o Senhor falar para mim não vai, eu não vou. Se o Senhor falar para mim vai, eu vou. Se o Senhor falar para mim, eu não quero que você vá embora, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou ficar aqui e vamos ver o que vai acontecer. E eu sei que Deus mudou o coração do meu pai. E o meu pai falou para mim: filho, se é isto que você quer, se isto vai te fazer feliz, então você pode ir, eu abençoo você. Naquela época a gente sempre pedia bênção do pai: benção pai, benção mãe. E assim eu vim morar aqui, estudar e fazer a escola bíblica debaixo da bênção dos meus pais. Eu me lembro até hoje, o meu pai encostado na parede, fazem 31 anos que ele morreu já, mas eu me lembro no dia que eu saí com a minha mala da minha casa, encostado na parede, chorando, mas eu sabia que eu estava vindo e que eu nunca mais iria voltar para minha casa, porque Deus tinha um chamado para a minha vida. E eu aprendi uma lição ainda mais para mim, de que aquilo que aos meus olhos parecia muito difícil, na verdade, que qualquer autoridade que estivesse sobre a minha vida não estaria acima da autoridade do Senhor, que tem o coração do rei nas suas
as mãos e inclina para o lado que ele quiser. E isto é a história de Neemias, que era o copeiro do rei, que estava lá na antiga Babilônia, agora Império Medo-Persa, o rei Artaxerxes, que há anos atrás, há quase 20 anos, 15, 16 anos atrás, havia mandado parar a construção dos muros da cidade. A ordem do rei não pode ser desobedecida por ninguém. E de repente chegam as pessoas de Judá, enquanto Neemias está lá no palácio. Ele era o copeiro do rei, ele provava a comida, a bebida do rei, para que o rei não fosse envenenado. E ele estava lá no palácio, e ao receber a notícia, como é que estão os judeus que estão lá, que ficaram, que não vieram para o exílio, e recebeu aquela notícia de que eles estavam em estado de miséria, e aquilo tocou o seu coração profundamente. Ele chorou, ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus, porque ele sabia que o Senhor tinha o poder de dar uma direção, o Senhor tinha o poder de dar uma estratégia, de fazer alguma coisa. Quem sabe eu possa ser usado, ou quem sabe Deus pode levantar alguém para fazer alguma coisa. E então ele ora, e ele ora por 4 meses, porque quando começa o capítulo 2, diz que era o ano 20 do mês de Nisan, aproximadamente março, abril, e 4 meses depois de oração, Deus prepara aquele momento que ele poderia falar com o rei. Eu não sei, mas em algum momento, nesses meses de oração, Deus colocou no seu coração, de que Deus iria usá-lo, de que ele iria para a cidade de Jerusalém, para reconstruir os muros da cidade que estavam derrubados. Mas é uma missão muito difícil falar com o rei, porque para chegar na presença do rei precisa ter autorização. Embora ele estivesse ali próximo, ele não poderia dirigir a palavra ao rei, ele não poderia ousar falar algo para o rei sem que o rei o chamasse para falar. Ele poderia ser morto. E então ele ora e ora e ora e ora, e a gente tem que aprender que muitas vezes em nossa vida nós vamos orar, e aparentemente não acontece nada, porque ele orou por uma semana, e orou por um mês, e não houve resposta alguma, continuava tudo do mesmo jeito, Jerusalém na miséria, e não havia uma chance, não havia uma oportunidade, não havia uma porta aberta, não havia um sinal milagroso de Deus. E a gente tem que aprender que a fé e a paciência, elas herdam as promessas de Deus para a nossa vida. Às vezes Deus não responde de imediato, mas Deus está trabalhando enquanto nós não estamos enxergando. Deus está trabalhando por trás dos bastidores, preparando o coração das pessoas, porque nas mãos do Senhor está o coração da autoridade que está sobre a nossa vida. E Neemias teve paciência para esperar a hora certa. Abraão esperou 25 anos depois que ele recebeu a promessa de que iria ter um filho. Na verdade, ele no meio do caminho, ele não teve tanta paciência. Ele foi ter um filho com a escrava, e aquilo gerou muitos problemas. Às vezes em nossa vida nós não temos paciência para esperar a hora certa de Deus, o tempo certo de Deus, o momento certo de Deus, e damos passos errados em nossa vida e sofremos as consequências por causa daquilo. Mas ele resolveu esperar. Eu não sei qual vai ser o melhor momento, eu não sei qual vai ser a melhor oportunidade, até que um dia ele foi servir lá o vinho, ele pegou o vinho para servir para o rei, mas naquele dia ele não conseguiu esconder a tristeza que ele estava, e isto era algo extremamente grave, porque o rei jamais permitiria que alguém entrasse na sua presença triste, porque é um grande privilégio estar na presença do rei, e ele estava sempre na presença do rei para servir a comida, para beber o vinho antes. Se a comida do rei estivesse envenenada, Neemias iria morrer primeiro. Ele estava ali para provar a comida do rei e evitar que alguém o envenenasse. Ele se tornou um amigo, ele se tornou uma pessoa de confiança, mas eu não posso me dirigir a um soberano. E naquele dia ele triste, o rei pergunta
pergunta para ele: por que você está triste? Você não está doente, deve ser tristeza do coração. E a Bíblia diz que ele temeu sobremaneira, ele ficou apavorado, e então ele tem a ousadia. É o momento que ele estava esperando, era por aquilo que ele estava orando, era uma oportunidade, é um momento na vida, é uma porta aberta, é a hora de eu falar alguma coisa. Quantas vezes talvez ele orou pensando que Deus poderia de alguma maneira abrir a porta para ele de uma maneira milagrosa, e agora é a hora, e o rei pergunta para ele: eu temi sobremaneira, porque ele poderia ser morto ali. Mas ele falou para o rei: como é que eu não estaria triste se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está destruída, as portas da cidade, os muros da cidade estão caídos. E o rei pergunta para ele: o que você quer? O que você quer que eu faça? E então a Bíblia diz que ele, naquela hora, ele faz uma oração relâmpago, uma oração rápida, que é resultado de uma vida de oração. Ele não orava só alguns momentos de necessidade na sua vida. A vida de Neemias não era aquela vida de uma pessoa que ora de vez em quando, que ora na hora da refeição dando graças apenas, ou que ora na hora de dormir: Senhor, obrigado por este dia. Mas ele estava já há 40 dias jejuando e orando, e ele provava a comida do rei, mas ele não: eu não vou almoçar hoje, eu não vou comer lá no meu lugar, eu vou jejuar e orar e chorar e buscar a presença de Deus. Então, quando a gente busca a presença de Deus, naquele instante, quando ele tem a chance de falar alguma coisa, ele não precisa pedir licença para o rei: eu vou para o meu lugar de oração, né? Mas ele ora no seu coração rapidamente: Senhor, agora é a hora. Senhor, coloque as palavras na minha boca. Ele deve ter orado coisas assim: Senhor, me dê sabedoria agora, olhando para o rei olhando para ele. Senhor, é agora, Senhor, o momento. Senhor, toca no coração deste homem. O Senhor tem o coração do rei nas suas mãos, e o Senhor inclina o coração do rei para o lado que o Senhor quiser. O Senhor está acima de qualquer autoridade nesta terra. Eu e você precisamos crer nisto daí, meu amado, que a Bíblia nos ensina. Muitas vezes as pessoas se rebelam contra a autoridade, achando: não, a autoridade não é crente, a autoridade não conhece a Deus. Mas a Bíblia fala que a autoridade foi constituída por Deus, e que eu devo me submeter à autoridade que está sobre a minha vida. Mas eu sei que alguém está sobre qualquer autoridade nesta terra. O Senhor está acima de todas as coisas. Então ele faz uma oração muito rápida, e ele fala para o rei: ele está pronto, ele planejou, ele não apenas orou. Muitas vezes a gente pensa: eu vou fazer as coisas pela fé, mas nós não planejamos a nossa vida. A Bíblia diz que o homem, ele pode fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor. A Bíblia não diz que nós não devemos planejar em nossa vida, porque às vezes, por nós não planejarmos em nossa vida, nós podemos ter problemas em nossa vida. Ele planejou. Aqueles 4 meses de oração: o que é que eu preciso fazer? Ele escreve talvez num papel, ele ora sobre aquelas coisas. Como eu e minha esposa, quando nós fomos nos casar, nós nos conhecemos e nos casamos em 6 meses e 4 dias. Eu já era pastor naquela época, nós vamos fazer já 36 anos de casados, mas eu era pastor já, e nós tínhamos a nossa lista e orávamos: Senhor, nós precisamos disto, e a gente coloca a nossa lista lá, e Neemias com certeza colocava a sua lista diante do Senhor, e orava, e agora o rei pergunta para ele: o que é que você quer que eu faça? Então ele fala: eu queria que o Senhor me enviasse à cidade dos meus pais para reconstruir a cidade. Interessante, porque ele não coloca a cidade, ele não fala Jerusalém, porque o rei havia proibido, o rei havia assinado um decreto proibindo que a cidade de Jerusalém os muros fossem reconstruídos, na época de Esdras. E agora ele fala: eu gostaria que o rei me desse autorização para eu ir para a cidade dos meus pais e reconstruísse. A Bíblia fala que a rainha estava sentada do lado do rei. Eu acredito que
havia uma razão para aquilo. A rainha não vivia sentada do lado do rei. Na verdade, quando você lê o livro de Esther, você vê que Esther, que era a principal esposa do rei, ela para chegar à presença do rei, ela jejua, ela pede para todos os judeus jejuarem por 3 dias e 3 noites sem comer nada. Jejuar porque ela iria falar com o marido dela, ela iria falar com o rei, e se o rei não levantasse o cetro quando ela entrasse, os soldados a pegariam e a matariam, a tirariam dali. E então não era qualquer, não, você não pode dirigir-se ao rei assim, o rei tinha que dar autorização para você estar com ele. E a Bíblia diz que a rainha estava ao lado do rei, e se o Espírito Santo colocou aqui, é porque talvez tivesse uma razão. Quem sabe o rei olhou para ela, ou quem sabe ela falou para o rei, naquela época não falava meu amorzinho, meu chuchuzinho, meu bebezinho, nada disso daí. Talvez ela falasse para o rei: rei, meu senhor, atende o pedido dele. O rei perguntou para ele: quanto tempo você quer ficar lá? A Bíblia diz no capítulo 5, que ele falou, que o tempo que ele ficou. Não diz que ele falou exatamente naquele momento, mas diz quanto tempo ele ficou fora do trabalho dele, que foram 12 anos. Se ele chegou e falou isso para o rei: olha, rei, o negócio é o seguinte, eu queria sair do meu emprego e continuar recebendo, mas eu preciso de 12 anos para reconstruir. A Bíblia diz que eles marcaram certo tempo e o rei atendeu. E já que nós estamos falando, é melhor a minha oportunidade de falar aquilo que eu escrevi no meu papel. Olha, rei, só tem mais algumas coisinhas aí que eu estou precisando. Eu precisaria, rei, que o senhor me desse algumas cartas de autorização para... Eu vou passar o Eufrates e os governadores das outras províncias. Quando eu chegar lá, eu preciso de carta de autorização para entrar, que senão eles não vão me deixar entrar. Eu preciso de cartas para Asaf que cuida das florestas do rei, para que ele me dê madeira, porque eu vou precisar de madeira para construir os muros da cidade, eu vou precisar de madeira para as portas da cidade, as portas que nós vamos fazer, eu vou precisar de madeira para construir uma casa para mim também. Se o senhor pudesse me dar estas coisas. E a Bíblia diz assim que, e o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor do meu Deus estava sobre a minha vida. O rei me deu. Evidentemente que ele tinha planos. O rei poderia perguntar para ele: o que você quer que eu faça? E ele não estar pronto, e ele falar: olha, rei, eu vou pensar e depois eu vou falar. Não, aquela era a oportunidade, aquele era o momento, aquela era a hora. Eu não posso perder esta hora, eu não posso perder este momento. Este é o momento de Deus para a minha vida. Eu tenho que ter um plano, um projeto para falar. Não adianta eu falar assim: ô rei, me manda para lá, e daí o rei fala: pode ir, e eu saio todo empolgado, e eu chego na fronteira, e quando eu chego lá, as autoridades me perguntam: cadê o teu passaporte para entrar aqui? Precisava de passaporte? Eu nem sabia, eu achei que era pela fé. O Senhor abra as portas. Não abra porta nenhuma não, você não tem os passaportes, pode voltar. A gente não planeja, a gente não tem coisas para falar. Eu me lembro, eu contei para vocês algumas vezes, quando nós começamos a nossa igreja, e a nossa igreja cresceu muito nos primeiros 2 meses. Nós começamos em uma casa, a casa estava cheia, alugamos um lugar no 4º andar de um prédio, e subíamos escada, minha esposa grávida de 7 meses do Guilherme, e subíamos escada, e eu e minha esposa lavávamos lá, minha esposa lavava, e eu estava lá do lado dela, falando: tá bom, não tá bom, e
ela lavava lá tudo, os banheiros, lavava o salão, e nós arrumávamos lá para receber os irmãos. A igreja cresceu muito rapidamente, e nós precisávamos mudar, e eu saí de carro procurando lugar para nos mudar, até que eu vi um prédio que estava escrito lá, aluga-se. E eu peguei o telefone, liguei, marquei de ir conversar com os proprietários. Cheguei lá, descobri que o prédio era de 5 médicos, era uma clínica antes. E eu sentei com eles para conversar, com 2 homens. Os 2 médicos conversaram comigo, me receberam muito bem, todos alegres e felizes, pensando que o prédio deles iria ser alugado. E só que antes de eu falar com eles, eu orei, e busquei a Deus. E Deus falou no meu coração algumas coisas que eu deveria falar, e Deus falou em meu coração qual era o valor, porque eu não sabia o valor, e Deus falou em meu coração qual era o valor que nós deveríamos pagar para o prédio. Se você buscar a Deus, Deus vai dar detalhes para a sua vida. Escreva no papel, meu amado, e confia no Senhor, que o Senhor vai abrir as portas para você. Não chegue lá de qualquer jeito. E nós sentamos e eles falaram para mim, olha, tá bom, tudo legal, tal. E ele perguntou, um deles falou assim para mim, e para que você quer usar o prédio, que era uma clínica médica? E eu falei para ele, nós vamos fazer uma igreja, eu sou pastor. E o homem deu uma baita gargalhada na minha cara. Ele riu e ele falou, na igreja, de jeito nenhum, eu não quero igreja, a gente não quer crente, nada disso daí. Ele falou, eu não creio nem em Deus, nada, eu não quero igreja nesse lugar, muito obrigado, mas nós não vamos alugar para você. E na hora eu falei para ele, sim, vai ser igreja, porque Deus falou para mim que aqui vai ser uma igreja. E ele arregalou os olhos. Talvez nunca ninguém tenha falado com ele assim, ousadamente. Falei, olha, eu não sei se o senhor quer ou não alugar para nós. Eu só sei que Deus falou para mim que vai ser a nossa igreja aqui. E ele olhou para mim, e ele falou assim, por acaso Deus falou meio que, querendo tirar uma comigo? E por acaso Deus falou para você quanto que vocês vão pagar aqui? Eu falei, falou sim, senhor. Deus falou para mim que é para pagar tanto, nem R$1, na época nem sei se era real, nem 1 centavo a mais e nem 1 centavo a menos. Não teve negociação. Teve lá, joga um preço, vai jogar outro. Não, falei, olha, Deus falou para mim que nós vamos pagar tanto, nem nada a mais, nem nada a menos. Aí ele olhou para o outro médico, deu risada de mim, e falou assim para mim, olha, eu nem acredito em Deus, mas Deus é bom de negócio, hein? E eu falei para ele, é o melhor que tem. Aí ele falou para mim assim, gostei de você. Eu nunca pensei de alugar para a igreja, não. Mas nós vamos alugar para você este lugar aqui. E eu saí de lá e falei, yes! Sabe por quê? Não era porque eu era inteligente, não era porque eu tinha boa conversa, não era porque eu fui ousado para falar com ele, não era por causa de nada disto. Na verdade, aquilo aconteceu porque a boa mão do meu Deus estava sobre a minha vida. É o que Neemias fala aqui. O rei mas deu porque a boa mão do Senhor estava sobre mim. A melhor coisa na nossa vida, o que nós precisamos em nossa vida, é termos a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, e o Senhor é aquele que inclina o coração do rei ou da autoridade para nos favorecer, meu amado. Nós muitas vezes pensamos que a solução está na rebelião, a solução está na desobediência, a solução está, ele não sabe nada, o meu pai não é crente, pastor, meu pai não sabe nada, o meu patrão não sabe nada. Mas eu preciso crer que acima daquela autoridade há um Deus todo-poderoso, e que move o coração da autoridade e inclina para o lado que quiser, porque nas mãos do nosso Deus está a força, o poder, a majestade, a sabedoria, a honra, a glória. E Ele é o Senhor sobre tudo. Não era o rei que era o Senhor, era Deus que era o Senhor. Deus honra o planejamento, meu querido.
A gente não pode pensar, não, é tudo pela fé. A fé precisa de planos. Às vezes a gente ora e ora e ora e aquilo não acontece. E a gente às vezes fica decepcionado com Deus, mas às vezes em nossa vida as coisas não acontecem. Deus fecha, digamos, uma porta para nos livrar de algo um passo que nós vamos dar errado em nossa vida. Se você orou e a porta nunca se abre, talvez Deus tenha uma outra coisa, um outro caminho, uma outra estratégia, um outro lugar para a tua vida. Ele vai colocar paz no teu coração da vontade dele, que é perfeita, que é boa e agradável, e é a melhor coisa, o melhor caminho para você é a vontade de Deus, meu amado. Mas a gente tem que fazer planos, a gente tem que planejar. A última palavra vem do Senhor, a resposta certa vem do Senhor, e por isso que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Eu vejo que isto, Neemias, ele era assim, ele orou. Quando foi preciso falar com ousadia, ele falou com ousadia. Ele poderia morrer. O rei naquele dia poderia ter acordado bravo, iria mandar cortar a sua cabeça, mas ele era crente. Sabe, meu amado, a gente vê aqui que Neemias era um homem de oração, ele era um homem de jejum, ele era um homem que buscava a face de Deus, ele era um homem que estava disposto a largar a sua zona de conforto, deixar o seu trabalho para enfrentar algo por causa do amor ao povo de Deus. Ele amava o Senhor e amava o povo do Senhor. Sabe, não tem como eu amar ao Senhor e eu não amar o povo de Deus, meu querido. Tem gente que fala assim, eu gosto de Deus, só que eu não gosto da igreja. Então você não gosta de Deus. Porque se você gostar de Deus, você gosta da igreja, você gosta do povo de Deus, você defende o povo de Deus, você ama pelo povo de Deus. O povo de Deus é perfeito? É claro que não é perfeito, nunca foi perfeito, mas eu amo o povo de Deus, eu sou o povo de Deus, eu tenho honra em ser povo de Deus, ser da igreja do Senhor, eu honro a igreja de Cristo, eu não falo mal da noiva de Cristo, eu não gostaria que alguém falasse mal da minha noiva, da minha esposa, e eu não falo mal da noiva de Cristo, eu não falo mal da igreja do Senhor. A igreja do Senhor é amada por Ele, e Neemias amava o povo de Deus, ele amava ao ponto de ele sair da sua zona de conforto, e dar do seu tempo, e dar da sua vida, e dar o seu futuro, sem saber o que o esperava, mas ele falou para Deus, Senhor, eis aqui a minha vida, e colocou a sua vida para servir ao Senhor, e o Senhor o abençoou, meu amado. Sabe, a melhor coisa que há na nossa vida é nós termos o favor de Deus sobre nós. Não é por nós, é o favor de Deus sobre nós, é a graça de Deus sobre nós. Ele havia orado, Senhor, dá-me misericórdia diante deste homem, e Deus deu misericórdia. A mão do Senhor estava sobre ele, não era pela sua inteligência, não era porque ele era alguém especial. Deus não tem filhos especiais, Deus ama todas as pessoas, mas era porque a mão do Senhor estava sobre ele. Se você quiser ter o favor de Deus na sua vida, meu amado, você precisa consertar a sua vida, você precisa confessar os seus pecados, você precisa falar, eu vou obedecer ao Senhor, você precisa querer andar de uma maneira que honre a Deus, que agrade ao Senhor, e o Senhor vai colocar a bênção sobre a sua vida, e aquele a quem Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, meu amado, o inimigo não pode amaldiçoar você. Então eu preciso acertar a minha vida com Deus. Eu quero a bênção de Deus em minha vida. Eu quero que Deus me abençoe, meu trabalho. Sabe, às vezes, as pessoas podem me perseguir, mas eu tenho a bênção de Deus, Deus vai me guardar. Israel, na época dos reis que eram inimigos de Israel no Antigo Testamento, Israel havia entrado na terra de Canaã, e um rei chamado Balaque contratou lá um homem chamado Balaão para amaldiçoar a Israel,
E Balaque falou para Balaão: eu vou dar a você muito dinheiro, e você suba aqui nesta montanha, e olha aquele povo de Israel. E a Bíblia diz que o povo de Israel estava ocupando todo o campo, e o rei falou para ele: olha, Balaão, você amaldiçoa este povo, eu vou dar a você dinheiro. E quando Balaão queria amaldiçoar, porque ele amava o dinheiro, ele chegou lá para amaldiçoar, estendeu as mãos para amaldiçoar esse povo, mas ao invés dele falar maldição, ele não conseguia amaldiçoar, até que ele falou para o rei: olha, não tem como amaldiçoar a quem Deus abençoa, não tem como amaldiçoar alguém, aquele a quem resolveu abençoar, meu amado. Se Deus resolveu abençoar a sua vida, nenhuma maldição vai entrar em sua casa. A Bíblia diz no Salmo 91, praga alguma chegará à tua tenda, quando nós somos abençoados pelo Senhor. É verdade. A gente precisa estar em acordo com Deus. Neemias havia orado no capítulo 1, Senhor, olha, nós desobedecemos ao Senhor, e o Senhor havia falado na tua palavra que se nós desobedecêssemos, a maldição viria sobre nós, e por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós passamos por tragédias. Não foi porque Deus falhou, porque Deus não falha. Você pode acusar a Deus muitas vezes em sua vida, e falar: Senhor, porque o Senhor não me abençoa, porque o Senhor não me prospera, porque o Senhor não faz isso e não faz aquilo. E talvez o problema, com certeza o problema não está em Deus, com certeza o problema está em você. Talvez você não esteja obedecendo princípios da Bíblia, e por causa disso a bênção não vem. E Israel era idólatra, Israel tinha os seus deuses, Israel tinha outros deuses em sua vida, e por causa disto veio a maldição, e eles foram levados como escravos para a Babilônia. E no capítulo 1, Neemias ora e fala: Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou se cumpriu. Nós estamos aqui porque nós desobedecemos. Mas ele falou, Senhor, a outra parte da palavra dizia o seguinte, que se nós nos arrependermos, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor vai nos abençoar. E o Senhor falou na palavra que ainda que nós estivéssemos espalhados, o Senhor iria nos trazer de volta. Senhor, tua palavra é verdadeira. Pode passar os céus e a terra, mas esta palavra não vai falhar jamais. Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança com aquele que obedece. Deus tem uma aliança com aquele que coloca-o em primeiro lugar na sua vida. Você pode ser zombado no teu trabalho, as pessoas podem zombar de você, mas se você ficar fiel a Deus e a sua palavra, obedecer ao Senhor, não quer dizer que você não erre, mas quando você erra, o cristão quando erra, ele vai lá e ele fala: Senhor, me perdoa, perdoa dos meus pecados. E Deus, que é justo, perdoa você, porque Ele colocou o peso, o fardo, Ele colocou a punição do teu pecado, Ele colocou nas costas de Jesus, lá na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si os nossos pecados, e quando nós confessamos, o Senhor nos perdoa, não por causa da nossa bondade, mas Ele nos perdoa por causa de Cristo, que pagou o preço por mim e por você, meu amado. Mas Ele nos perdoa, e nós continuamos caminhando, e Ele continua nos abençoando, Ele continua prosperando a nossa vida. Ninguém pode tirar a bênção da tua vida, meu amado, só você. A única maneira de Israel perder a bênção, porque Balaão não conseguiu amaldiçoar. Eu não consigo amaldiçoar esse povo, eu vou lá para amaldiçoar, não consigo amaldiçoar. E o Balaque falou: eu aumento a oferta, eu te dou mais dinheiro, eu não consigo amaldiçoar. E por várias vezes ele tentou amaldiçoar e não conseguiu amaldiçoar. Olha, a única maneira é o caminho de Balaão. A única maneira de este povo perder a bênção é o seguinte: está nas mãos deles. Coloca o rei Balaque, coloque as suas mulheres para seduzi-los, e eles vão adorar os seus deuses. Que as suas mulheres casem com os hebreus, e que eles adorem os seus deuses, e então eles vão perder a bênção do Senhor.
E eles estão sendo amaldiçoados por causa da desobediência. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu, que Balaque mandou mulheres para o arraial de Israel, e moças bonitas que os seduziram, e eles casaram-se com elas, e eles adoraram aos outros deuses, e por causa disso a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu, e veio miséria sobre Israel, e era por isto que agora, depois de tantos anos, Israel estava no cativeiro. Ninguém pode tirar a bênção da sua vida, meu amado. Eu preciso obedecer ao Senhor, eu preciso obedecer a palavra. Se eu errar, eu confesso os meus pecados. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida. Deus vê você no lugar secreto, Deus vê você quando ninguém vê. Deus sabe, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe que eu quero te servir, o Senhor sabe que eu quero te obedecer. Meu amado, ninguém pode impedir e roubar a bênção de alguém a quem está obedecendo ao Senhor. O inimigo pode vir contra a tua vida por um caminho, ele vai fugir por 7 caminhos, porque a bênção está sobre você. Você pode perder coisas, perder amigos, perder bens, mas o Senhor vai continuar sendo o teu Deus e suprindo cada uma das suas necessidades em glória por Cristo Jesus, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel, meu amado, e Ele vai guardar a sua vida. Ele é o nosso escudo, Ele vai proteger a sua vida, meu amado. Eu me lembro que eu me lembro que quando eu entrei em uma empresa na Avenida Paulista, eu tinha 18 anos de idade. Eu terminei o colegial e vim para São Paulo, trabalhei em vários lugares e entrei numa empresa auxiliar de escritório e em 6 meses eu estava como chefe administrativo e financeiro da empresa, uma empresa grande. E eu entrei lá e eu ia para o trabalho todos os dias, e com a minha Bíblia na mão, igual o Cabo Daciolo. Glória a Deus. Eu chegava lá no trabalho, às vezes chegava mais cedo e punha a minha Bíblia em cima da mesa e ficava lendo a minha Bíblia. Na hora do almoço eu ia almoçar, voltava para o escritório e ficava lendo a minha Bíblia. E estava lá sabendo que temporariamente, porque um dia eu iria deixar aquilo tudo e iria entrar para o ministério, eu não estava preocupado se ia ter salário no ministério, se não ia ter salário. Eu sabia que o Deus que eu sirvo e sei até hoje, controla todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele abre portas e ninguém fecha a porta. Agindo eu, diz o Senhor, quem é que pode impedir quando Deus quer agir, quando a bênção de Deus está sobre as nossas vidas? A maldição não chega na nossa casa, a praga não chega em nossa vida, porque a mão do Senhor está sobre nós. Eu entrei lá no emprego, ia lá, e eu me lembro que o senhor Rubens era o diretor da empresa, um homem muito rico. Ele morava no interior de São Paulo, mas ele vinha de avião da sua cidade, de Franca, e trazia para São Paulo, e ele parava lá no prédio, ele trabalhava na Avenida Paulista, 14º andar de um prédio, e às vezes alguém cutucava, a gente ia na janela olhar, e uma limusine preta parava lá na porta, nós sabíamos que ele havia chegado. Ele era rude, era grosseiro, maltratava as pessoas, ele entrava, cumprimentava os funcionários, mas ele xingava um, xingava outro, falava, seu burro. A minha chefe, ele falava para ela, eu me lembro o nome dela, chamava-se Nancy, várias vezes ela chorou, porque ele a ofendia, e a pessoa precisava do trabalho, não dava para pedir a conta assim, era humilhada, as pessoas às vezes eram maltratadas, mas eu me lembro um dia, ele entrou lá na sala dele, uma sala muito chique, tocou para a secretária dele, o Edson está aí, fala para ele vir aqui. Eu fui lá, falei, o que esse homem quer falar comigo, bravo, que nem sei o que, pronto. Entrei na sala dele, ele falou para mim, você tem Bíblia aí? Eu falei, tem. Ele falou, vai lá e pega a Bíblia. Eu fui lá na minha mesa, peguei a Bíblia, e ele falou, senta aí. Eu sentei, ele falou, lê aí a Bíblia para mim. Eu abri lá no texto, ainda bem que eu estudava a Bíblia, que senão não sabia nem saber o que eu abria. Abri lá e contavam ali um texto para ele, me explica aí. Eu explicava em 5 minutos alguma coisa, tá bom, pode ir trabalhar. Eu ia para minha mesa. Dia seguinte, a mesma coisa, me chamava, Edson, eu ia lá para a sala dele, você tem Bíblia aí? Eu falei, tenho.
vai lá pegar a tua Bíblia. Eu ia pegar a Bíblia, ele não era crente, nada, e eu lia a Bíblia para ele, e explicava alguma coisa. Depois de um tempo, eu já acostumei, quando ele chamava Edson, eu já pegava a minha Bíblia e já ia para lá. Mas eu via o favor de Deus sobre a minha vida. Ele nunca me desrespeitou. Ele nunca me ofendeu. Ele nunca gritou comigo. Ele tinha, de uma certa forma, até um respeito excessivo, que parece que ele tinha até medo de mim. É verdade. Eu, moleque, 19 anos, 20 anos. E ele era grosso, mas eu li a palavra de Deus, talvez como Saul. Ele perturbado, aquela palavra entrava no seu coração e trazia paz. Sabe, quando a gente tem o favor de Deus em nossa vida, portas vão se abrir para nós. O Senhor vai nos abençoar pela entrada, pela saída, no campo, na cidade, na rua, na fazenda, em qualquer lugar, na nossa casa, no outro país, na outra cidade. Quando nós nos mudamos, a bênção muda com a gente. Quando a gente vai para lá, a bênção vai atrás. É como uma nuvem, é como a coluna de fogo que estava lá no deserto. A bênção não é por minha causa, não é pela minha inteligência, não é pela minha simpatia, não é porque eu sei falar, não é por causa disso, por causa daquilo, mas o rei me deu aquilo que eu pedi a ele, porque a boa mão do meu Deus estava sobre a minha vida. O segredo é nós termos a boa mão do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, meu amado. Ter a bênção de Deus sobre nós. Eu sou abençoado, a bênção está sobre a minha vida. Quando eu entro em um lugar, a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Aquele lugar que eu entrei, a presença de Deus entrou naquele lugar, porque a bênção de Deus está sobre a minha vida, meu amado. É isto que Neemias falou. Agora não pense que não vai ter oposição não, porque a Bíblia diz que quando souberam, a Bíblia diz aqui que ele foi aos governadores da além do Eufrates, lhe entregou as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Olha só, o rei não deu apenas aquilo que ele pediu, mas o rei deu mais do que ele pediu. É bênção transbordante, sacudida. A Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á bênçãos. Você vai receber medida abundante, transbordante, sacudida, ampliada. Mas a Bíblia diz aqui que disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Muito desagradou aquelas pessoas. E sempre vai ter gente que vai se desagradar quando você é abençoado, meu amado. Sempre vai ter gente que vai olhar para você e vai te criticar porque você é próspero. Se você prosperar, vai ter gente que vai falar que você prosperou porque está fazendo algo errado. Provavelmente vai ser o contrário, você está prosperando justamente porque você está fazendo tudo certo. E a bênção de Deus está sobre a sua vida, por isso que você prospera. Tem gente que critica porque fala, olha só agora, o povo de Deus, mas Deus quer o bem do seu povo. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer prosperar o seu trabalho, Deus quer prosperar a tua casa, Deus quer prosperar onde você trabalha, Deus quer abençoar a sua vida. A Bíblia diz lá que, ele diz em Deuteronômio 8, o Senhor, quando você entrar na boa terra que o Senhor vai dar para você, lembra-te do Senhor, porque é o Senhor que te dá forças para adquirir riquezas, é o Senhor que abençoa você. Quando você tiver boas casas, e quando você tiver ouro e prata, e quando você tiver animais, lembra-te que não foi a tua força, nem a força do teu braço que conseguiu estas coisas, mas foi porque o Senhor estava abençoando a sua vida, meu amado, e Ele dá sabedoria para você prosperar em todos os teus caminhos. Mas quando Deus abençoar a sua vida, sempre vai ter alguém contra, que vai falar mal de você, vai difamar você, vai falar que você roubou, vai falar que você lá está prosperando no seu trabalho porque você bajula o teu chefe, vai falar isto e aquilo.
mas nós prosperamos porque o nosso Deus está conosco. Eu tenho aprendido uma coisa ao longo dos anos. Eu tenho aprendido uma coisa, uma lição muito importante, que muitas vezes a melhor resposta que você possa dar é o silêncio. O silêncio e o tempo são bons remédios. Às vezes não adianta você retrucar e bater boca e falar e se defender e justificar. Melhor coisa, deixa passar, deixa quieto. Vá para o quarto de oração, coloque diante de Deus o teu Pai que vem em secreto, Ele vai recompensar você. Não ligue para a oposição. Se você quiser servir a Deus piedosamente, você vai ter oposição. Jesus, ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não pense que se você... Eu, quando era adolescente, quando eu comecei no ministério, eu achava que bastava eu viver uma vida íntegra e amar a Deus e procurar fazer o que era certo, que tudo sairia bem, mas na verdade não é assim. Se você viver para Deus, você vai ter perseguições na sua vida, no seu trabalho. É inevitável. O inimigo vai levantar pessoas para querer puxar o teu tapete. O inimigo vai levantar pessoas no teu trabalho para que você seja despedido do trabalho. O inimigo vai levantar pessoas para falar mal de você, para que você fique na pior. O inimigo vai levantar pessoas que vão comentar coisas de você e vão falar mal de você e você nem sabe por que está acontecendo aquilo lá. Sabe o que você faz? Faz o que Saul, certa vez, quando ele foi ungido rei de Israel, Saul, a Bíblia diz que os homens de Belial falaram contra ele, ele ouviu por um ouvido e saiu pelo outro ouvido. Entregue nas mãos de Deus. O patrão tem o poder para mandar você embora do teu trabalho, mas só debaixo da permissão do Senhor. A Bíblia diz que Ele é o Senhor, Ele remove reis, Ele estabelece reis. Ele remove reis, Ele estabelece reis. Ele é o Senhor. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, reinando sobre a face da terra, reinando sobre o universo. Ele fala para este vermezinho, você vai lá e pique aquela planta que está cobrindo Jonas, e o vermezinho vai lá quase invisível, ninguém está vendo, mas ele ouviu a ordem do Senhor Todo-Poderoso, e ele vai lá e ele pica aquela planta, e aquela planta murcha, e o profeta reclama. Ele é o Deus que fala com o grande peixe, olha, engula esse aí. Os homens pegam a Jonas e jogam Jonas no mar, e Jonas cai e o seu corpo afunda naquelas águas, aquela tempestade, aquela chuva, o temporal. Se você já viu o mar, você já fez um cruzeiro. A primeira vez que eu fui fazer um cruzeiro, eu achava que cruzeiro era só para velho. Aí depois eu fui fazer um cruzeiro e descobri que era verdade. E fomos lá fazer o cruzeiro a primeira vez. Eu olhei assim do balcão à noite para o mar e me deu um medo no meu coração que eu entrei rapidinho para dentro. O que eu estou fazendo aqui? Neste lugar sombrio. E eu fiquei imaginando uma tempestade de madrugada, aquele navio para cá e para lá. E Jonas foi jogado naquela tempestade, o seu corpo afundou no mar. E o Senhor Todo-Poderoso, que tem a vida do rei nas suas mãos, falou para um grande peixe, vai lá, engole esse camarada aí, mas não mastiga ele. E o peixe foi lá e tchumba. E Jonas foi ao profundo do oceano na barriga daquele peixe lá. E as algas se enrolaram na sua cabeça. A comida que o peixe comeu naqueles dias lá se misturavam com o seu corpo. E de lá do fundo do oceano ele clamou ao Senhor. Ah, Senhor,
tenha misericórdia da minha vida e me socorre. E o Senhor ouviu o seu clamor, e o peixe vomitou a Jonas na praia, porque Ele é Deus, Ele está acima de toda autoridade, de todo trono, de todo poder, de toda pessoa, de todo rei, meu amado. E Neemias sabia muito bem disso daí, você precisa saber muito bem disso daí. O Deus que você serve, confiar no Senhor com todo o teu coração. Se a resposta ainda não veio, a fé e a paciência vai trazer a resposta até a sua vida, meu amado. E Deus vai dirigir a sua vida, e não tem como você ser amaldiçoado, porque Deus já resolveu abençoar a você, e eu creio no Senhor, que eu sou abençoado no lugar onde eu estiver, meu amado. E o Egito pode ser um lugar terrível, mas se José está lá, a bênção do Senhor vai estar lá também naquele lugar, porque nós levamos a bênção de Deus para onde nós vamos. Os inimigos vão se levantar, por um caminho eles vêm, mas por 7 caminhos eles fogem. A arma não vai prosperar contra a nossa vida. Nenhuma arma forjada prevalece contra os filhos de Deus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, diz a palavra de Deus. Eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Ele é nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Nós clamamos a Ele, Ele ouve a nossa voz. Os inimigos vão levantar. Israel estava cercado de inimigos, mas ninguém pode destruir o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, minha amada. Nós confiamos no Senhor. Mas saiba, tua vida está nas mãos de Deus. Eu e minha esposa entramos no ministério, e, como eu disse, eu já era pastor, mas nós nos casamos, e nossa vida está nas mãos de Deus. Se Deus mandar nos ir para lá, Ele vai nos suprir lá. Se Deus nos mandar ir para lá, Ele vai nos suprir lá. De alguma maneira, Deus vai nos abençoar. Nós vamos viver. Hoje nós temos plano de saúde. Nós não tínhamos plano de saúde no começo do nosso ministério. E os nossos filhos fizeram pré-natal, minha esposa fez pré-natal, tudo hoje que seria o SUS. E quando fomos ter o nosso primeiro filho, o meu pai, nós fomos para ter lá na casa do meu pai, e o meu pai falou, não, eu pago, e pagou para nós, para fazer o parto, mas eu era pastor já em São Paulo, e nós todos pegávamos um ônibus e íamos ali para a Rua da Consolação, tinha um prédio ali no começo da Rua da Consolação, que era lá o INSS na época, e nós descíamos lá, e ela fez o pré-natal lá todos os meses. E meus filhos não sabem o que é doença na vida. Meus filhos sempre tiveram saúde. Nós íamos para a igreja com Wesley enrolado no cobertor, fomos para Santa Catarina, um frio de rachar gelo. Eles não sabem o que eram doenças, porque a boa mão do Senhor estava sobre as nossas vidas. O Senhor sempre supriu as nossas necessidades, o Senhor sempre nos abençoou. Nossa casa era uma casa de madeira, e entrava vento pelas tábuas, e nós tínhamos um aquecedorzinho, um frio no sul do Brasil. Quando nós chegamos lá, falaram para nós, pastor, é o dia mais frio do ano. E nós ligávamos aquele coisinho que ficava vermelho, né, para esquentar o quarto e trocar o bebezinho. Mas ele nunca ficou doente, porque a boa mão do Senhor estava sobre as nossas vidas, e cada dia Deus supria as necessidades, e sempre cuidou de nós. Então, se nós somos abençoados, é porque a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, meu amado, como estava há 40 anos atrás, quando eu entreguei minha vida a Cristo, há mais de 40 anos atrás, quando eu vim para São Paulo fazer escola bíblica, há mais de 40 anos atrás, que eu entrei na escola bíblica em São Paulo, e a boa mão do Senhor estava sobre a minha vida, está sobre a minha vida, e vai estar sempre sobre a vida daquela pessoa que teme ao Senhor e ama ao Senhor. E este é o segredo para você ter vitória na sua vida, meu amado.
Só andar com Deus. Perdeu o emprego? Tem outra porta aberta, melhor do que esta. Não fique desesperado, não reclame de Deus. A empresa cortou funcionário, está pensando em cortar. Querido, descansa o teu coração. Tua vida está nas mãos de Deus. Deus apenas usa esse emprego para te suprir as suas necessidades. Se não tiver mais ele, Deus vai dar um outro lugar para suprir as suas necessidades. Hoje é o ribeiro de Querite, amanhã é uma viúva, depois de amanhã pode ser corvos, depois de amanhã o maná pode cair dos céus e os meus sapatos nunca se envelhecerem, porque o Senhor é o nosso Deus e a boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas, sobre a minha casa, sobre a minha família, para nos abençoar.